Na nossa aula de história de hoje, nós falaremos sobre os primeiros povos no Brasil, da página 32 a 38. Vocês vão encontrar nesse conteúdo muitas coisas semelhantes ao que nós estudamos no período pré-histórico, justamente porque esses povos, esses primeiros povos, faziam parte desse período. Então, muita coisa que a gente viu no conteúdo sobre o homem ser nômade, as suas descobertas, a passar a ser sedentário, vocês vão ver que está presente também nesse conteúdo. Como nós já estudamos sobre esses aspectos, eu vou focar em outros aspectos na aula de hoje. Então, a gente vai entender o que é o sambaqui, por que os povos eram chamados assim, coisas diferentes do que nós vimos na outra aula. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, para que a gente comece esse conteúdo falando sobre os primeiros povos do Brasil, nós temos que entender o que são os sambaquis. Alguém de vocês já viu um sambaqui na praia, perto da foz de um rio, numa baia? Vocês já viram? Então, o que são os sambaquis? O nome é um nome dado às camadas geológicas constituídas por depósitos de conchas, cascos de ostras e outros restos de cozinha dos índios pré-históricos. Então, para que vocês conheçam, para quem não conhece, é um prazer, esse daqui é o sambaqui. É uma construção humana, certo? Não é uma construção natural, é uma construção feita pelo homem a partir de amontoados de conchas. Então, para que vocês entendam um pouquinho sobre o que é o sambaqui, por que os povos eram chamados de sambaqui, eu convido vocês para fazerem junto comigo a leitura das páginas do livro de história, começando pela página 32. No litoral brasileiro, houve a instalação de povos pré-históricos, principalmente entre o litoral do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. E a esses povos foram dados nomes de sambaquis. E esse nome se originou a partir dos seus hábitos alimentares. Eles comiam alimentos obtidos pela caça, diversos alimentos. Mas além desses alimentos que eles consumiam, eles consumiam muitos alimentos vindos do mar, muitos peixes, muitas tartarugas marinhas, tubarões e também vindos do mar, que era o que eles mais consumiam, eles consumiam os mexilhões, os mariscos e ostras. Com o passar do tempo, as conchas desses moluscos que eles se alimentavam, que eram descartadas, elas formaram montanhas de conchas, que são os conhecidos sambaquis, como eu mostrei para vocês na imagem anterior. Essa palavra é uma palavra de origem tupi, que é a junção de duas palavras. Tamba, que significa conchas, e ki, que significa amontoado. Então, sambaquis nada mais é que amontoados de concha. Então, o sambaquis, como eu disse para vocês, não é uma construção natural. Foi uma construção feita pelo homem. E ele tinha, não se sabe ao certo qual era a finalidade do sambaqui, porque ele podia ser usado de formas para finalidades diferentes. O sambaqui ele poderia ser usado para moradia, para um abrigo temporário, servia como sepultura para os defuntos daqueles povos, como descarte de alimentos ou depósito de materiais. As pessoas desse grupo, do grupo que foi conhecido como Grupo Sambaquis, justamente por seus hábitos alimentares e por darem origem aos sambaquis, eles tinham o costume de pintar os seus corpos com uma tinta amarela extraída do barro. E eles apresentavam avanços, eles sabiam manipular o fogo, como nós vimos no conteúdo anterior, como os homens pré-históricos. Eles descobriram essa manipulação do fogo e usavam para afugentar os animais, para se aquecer das noites frias, para cozinhar os alimentos, com as mesmas finalidades que nós vimos na aula anterior. Esses sambaquis, eles fabricavam alguns utensílios muito rústicos, sem nada de moderno, Eles fabricavam com os recursos que eles tinham. Então, eles fabricavam quebra-cocos, raspadores, panelas, pontas, machados, facas e instrumentos de pesca, como anzóis, arpões, furadores, tudo feito com ossos. Em geral, as suas armas eram feitas de espinhos de arraia
ou ossos de outros peixes, de uma forma bem grosseira, nada sofisticado. Por isso, pode-se dizer que eles utilizavam instrumentos de pedra para raspar, polir e cortar. E não conheciam o arco e flecha naquela época ainda. Os sambaquis, gente, eram para existir muito mais no Brasil. Só que, devido à exploração humana, muitos sambaquis foram destruídos. Por quê? Os homens usavam esses sambaquis para transformar em cal, que é usado na construção de casas, de igrejas, né? Muito utilizado na construção. Então, muitos sambaquis que já existiram aqui no Brasil, não existe mais por conta dessa exploração humana. Ele sempre foi muito explorado, porém, em 1961, foi proibido a destruição dos sambaquis. Mas imagina que durante 500 anos, eles foram destruídos. Só em 1961 que foi proibido a destruição desses sambaquis para a fabricação de cal. Só que sambaquis a gente não encontra só aqui no Brasil não, viu? Você encontra em países europeus, como eu vou falar aqui para vocês, alguns deles. Como na África do Sul, na Angola, Quênia, Etiópia, diversos países do continente europeu também existem sambaquis, o que denota também que foram povoados por esses povos pré-históricos. Eles também, gente, tinham um ritual, que eu vou contar aqui para vocês. Eles já sepultavam seus mortos, né? Então, eles faziam as covas para sepultar os seus mortos. Só que eles não sepultavam de qualquer forma, tinha todo um ritual. Eles pintavam o corpo do morto de vermelho, ele com uma tinta vermelha, eles davam presentes para esses mortos, colocavam na sepultura, porque eles acreditavam que quando eles passassem para o outro lado, né, que é o lado espiritual, eles levariam junto com eles aqueles presentes. Então, é um ritual interessante, né, do povo daquela época que já sepultavam os seus mortos e tinha esse tipo de crença aqui. Resumindo, os povos sambaquis, eles eram encontrados aonde? Na faixa litorânea. Esses povos fixaram suas moradias geralmente em lugares como os rios, né, de água doce. Eles eram chamados de sambaquieiros, né, porque faziam esses sambaquis. Eles sobreviviam basicamente da caça, da coleta, se alimentavam de tudo que eles pudessem pescar no mar, além da caça, e o que se destacava na alimentação dele eram os moluscos, né? As ostras, os mexilhões, que resultavam no descarte e na formação dessas amontoados de conchas, que são conhecidos como sambaquis.